Bem, observando aqui, queridos, nesse ponto, sexto selo, o que nós identificamos aqui? Que neste momento há de se acontecer o arrebatamento. Já demonstramos por que nós vimos aqui o arrebatamento exatamente nesse momento do sexto selo. Há uma promessa em Apocalipse 3:10, dizendo que os vencedores, veja que não é toda a igreja de Jesus Cristo, ainda que no final toda ela estará glorificada na eternidade com o Senhor. Entretanto, enquanto isso não acontece, somente os cristãos vencedores, aqueles que de fato vencerem, eles serão arrebatados antes da grande tribulação. Então, se é fato, conforme diz o versículo 17, que aqui vai começar a grande tribulação, então aqui deve acontecer inevitavelmente o arrebatamento dos cristãos vencedores. Também vimos lá no livro de Mateus, capítulo 24, demonstramos como que o Senhor adverte com respeito ao arrebatamento, dizendo que estarão dois no campo, um será tomado, deixado o outro. Então nós vimos essa questão aqui em estudos anteriores. Demonstramos também no capítulo 7, esse capítulo parentético, que está entre o sexto e o sétimo selo, a prova disso, porque dos versículos de 1 a 8, há o selamento do remanescente de Israel, que há de ficar sobre a terra e de sobreviver à grande tribulação, para chegar até o final, e então ser salvo lá no Armagedon, razão porque eles recebem o selo do Deus vivo sobre suas testas. E do versículo 9 ao 17, nós vimos aqui o que? Uma grande multidão em pé, diante do trono de Deus, povos de nações, línguas, de todos os tempos, de todos os lugares, ali vitoriosos, aclamando ao Deus da nossa salvação. Enfim, o que deve ser observado aqui? É que quando você olha para o capítulo 7 de Apocalipse, você encontra judeus sendo selados para permanecer sobre a terra. E do outro lado você vê nações, povos, línguas, pessoas de muitas nações agora arrebatadas e que se encontram diante do trono de Deus. Então nós paramos aqui, demonstrando que nesse momento acontece o quê? Acontece o arrebatamento. Digo novamente, não de toda a igreja, mas dos vencedores. E aí fomos para o capítulo 12, para demonstrar como que o capítulo 12, na verdade, é um desdobramento daquilo que acontece no sexto selo. É um revelar daquilo que acontece no sexto selo. Em outras palavras, o capítulo 12 do Apocalipse, tanto quanto o capítulo 14, se der tempo nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo hoje, demonstram o momento em que esses cristãos vencedores são arrebatados. Entretanto, amados, nós sabemos que quando se trata do estudo do Apocalipse, a coisa fica um pouco complicada, porque nós vamos tratar aqui com muitos símbolos, com muitas figuras, e aí são muitas as interpretações que dão em torno dessas profecias, sobretudo de Apocalipse capítulo 12. E nós então mostramos na semana passada, e foi o finalzinho, quando nós demonstramos como que as duas visões tradicionais acerca do capítulo 12 do Apocalipse, em que se encontra aqui uma mulher muito grande, universal, no céu, com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, o sol cobrindo o seu corpo, a lua debaixo dos seus pés, essa mulher que se achava grávida de um filho varão, que ao nascer logo foi arrebatado para Deus até o seu trono, e o dragão que estava diante da mulher, e que, pelo menos até um certo momento, antes do nascimento do filho varão, esse dragão ele não se preocupava muito com a mulher. Ele não tinha preocupação com a mulher. A preocupação do dragão era com o filho. Isso por quê, queridos? Porque, segundo o texto, o dragão aqui, que é Satanás, no versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Satanás e Diabo, que é o sedutor de todo o mundo. Veja que ele sabe que tão logo o filho varão for arrebatado, ele sabe disso, pouco tempo lhe restará. Que é o versículo 12,
Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos,